Um bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos em nossa celebração do primeiro domingo de Advento, de preparação para a celebração do Natal. Tempo de Advento, tempo de alegria, tempo de gratidão, tempo de reflexão, de espera, também de nós aprofundarmos o conteúdo desse tempo de Advento, lembrando a preparação para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, ao mesmo tempo também a expectativa, a esperança da volta de Cristo, o estabelecimento do advento do Reino de Deus. Um salve a vocês todos que estão aqui no culto presencial da Igreja Luterana de Ribeiro, e as pessoas que estarão acompanhando então depois na internet, então no YouTube, a postagem desta celebração de culto, depois das 6 da tarde, neste domingo. Quero saudá-los com a palavra bíblica que acompanha esta semana nas senhas diárias. Salmo 85, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos conduza em cada momento da celebração deste culto do primeiro domingo de Advento. Amém. Convido o pessoal do louvor para nos conduzir cantando juntos, comunidade, convido para cantarmos o hino 3, 4, 2. 3, 4, 2. Surge novo Essa toalha aqui é diferente também, colorida, bonita, né? E lá embaixo, o que tem lá embaixo? Está vendo alguma coisa diferente lá embaixo? Jesus, o que mais que é representado ali?
mãe de Jesus, né? O pai de Jesus, as ovelhinhas. Que legal que vocês observaram isso também. Então, vamos agradecer a Deus. Estamos aí no primeiro domingo de Advento e já está montado o pinheirinho, as luzes, os enfeites, a coroa do Advento, o presépio com os personagens principais do dia do nascimento de Jesus. Assim também as crianças vão relembrando e aprendendo. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa aqui nesta manhã. Continua, Senhor, abençoando, protegendo e conduzindo a vida de cada uma delas. Também continue abençoando o aprendizado na fé. Também usa as professoras como instrumento de bênção. Também nesta manhã, Senhor, que tu abençoe o ministério do ensino cristão por parte das nossas professoras, da Ângela e da equipe que está envolvida nesta manhã. Assim oramos, pedindo abençoa o encontro das crianças, Jesus, também nosso encontro de culto aqui no templo nesta manhã. Amém. Pode acompanhar a professora Ângela, então, crianças, junto. Momento dos avisos. Quem traz os avisos hoje pode chegar na frente. Silmara, presidente da comunidade, para nossos avisos hoje. O Chico já fica do lado aqui, depois tem também uma outra vez. Complementar. Bom dia a todos. Bom dia. Então, nós queremos anunciar que a oferta extra desse domingo destina-se à OGA. A OGA é uma obra de muitas mãos que juntos apoiam a quem precisa. A oferta extra para o domingo que vem destina-se ao Fundo para a Divulgação da Bíblia e Publicações. Quero avisar ainda que hoje, às 18 horas, haverá um culto lá no acampamento Moriá, culto ao ar livre ou dentro do salão, conforme o tempo, mas com certeza será um momento bem gostoso, né? Hoje está um dia bem lindo para eles até o Moriá. Se você quiser também pode levar um lanche e no final do culto vai ter um compartilhamento. Na terça-feira, dia 30, agora às 14h30, nós temos um culto paroquial de grupos da Oase. Então vai ter a Santa Ceia aqui no templo de Rio Negro, o culto será aqui e depois vai ter um café, que é sempre muito gostoso, né, no salão da igreja aqui. Também na terça-feira, às 19h30, tem um ensaio do coral. E na quinta-feira, às 17h45, é o ensaio do coral das crianças e às 19 horas é o ensaio do coral dos homens. Dia 12 de dezembro, daqui 2 domingos, nós teremos nosso culto de ação de graças, com a participação do coral luterano e logo após vai ter um almoço no salão comunitário. Esse almoço, para a melhor organização do número de pessoas que a gente pode colocar lá e tal, então vai ser vendido com cartões, para a gente ter esse controle do número de pessoas. Então só participarão do almoço quem adquirir os cartões antecipadamente. E eu digo antecipadamente porque até domingo que vem dia 5, então o que foi vendido até dia 5 vai ser o número que a gente vai colocar de almoço, para não haver desorganização de pessoas querendo na última hora e a gente, né, ficar constrangido de não poder colocar. Então, quem tem vontade e tem vontade, vai ser um momento bem gostoso, né, da comunidade, poder, depois de tanto tempo, almoçarmos juntos. Então, se vocês se agilizarem, comprarem os cartões hoje, no final do culto, nós vamos vender o cartão. Também todos os participantes do presbitério têm os cartões para vender e também na secretaria. Você pode ligar e reservar seu cartão durante a semana, né? Ver quantos da tua família querem vir. Então, se programe para adquirir esse cartão. E eu queria que a Shirley aplicasse um pouco sobre o culto do Ação de Graças, como que vai acontecer.
Bom dia a todos. Na realidade, esse culto é feito sempre uma vez no ano e nós temos dois momentos. Nós temos o culto de agradecer tudo que nós temos recebido durante esse ano. Muitos de nós tiveram perdas na família com toda essa pandemia, então é motivo agora de gratidão. Então nós queremos agradecer e a oferta deste culto poderá ser trazida em dinheiro, em espécie, ou também aquilo que é fruto do teu trabalho, que você acha que poderia ser colocado aqui no altar e oferecer ao Senhor. Nós vamos vender tudo que tiver no altar depois do culto e durante o almoço. Então nós gostaríamos de dizer, se você faz um bolo gostoso, se você faz uma geleia boa, então uma bolacha de Natal, traga uma coisinha e ponha no altar como motivo de gratidão. Tudo que colocar aqui, nós colocaríamos à disposição da comunidade para ser vendido no final. Tá bom? Nesse dia também, no dia 12, no final do culto, nós teremos a Assembleia da Eleição do novo presbitério da comunidade, né? Como eu já falei em alguns outros cultos, nós abrimos, ainda há tempo, se alguém quer participar dessa nova diretoria, né? Essa Assembleia vai ser também no dia 12. E no dia 19, que seria o próximo domingo, às 20 horas, nós teremos uma cantata de Natal aqui no templo. E também todos estão convidados a participarem, a trazer seus convidados também para essa cantata que está sendo assim, preparada com muito carinho também. É do Mestre Deus. Obrigado. O pastor Marcelo traz um convite para a turma aqui. A gente aproveita quando vem com os professores da Faculdade de Teologia para fazer uma pregação, um momento especial como esse, o primeiro domingo de Advento. O pastor Marcelo vai trazer a pregação desse culto e, ao mesmo tempo, um convite para o curso que vem pela frente aí, em fevereiro. Bom dia. Obrigado pelo espaço. Também trago, então, no momento dos avisos, né, essa divulgação do curso de revitalização de comunidades, oferecido pela faculdade, em parceria com o Sínodo e em parceria aqui com a comunidade de Rio Negro e Mafra também. Esse curso ele já aconteceu em formato online. No ano passado, né, tudo era online, né, aconteceu, muitas pessoas foram edificadas, né, com os temas que foram abordados. E o que esse curso, na verdade, trata? Né? É aquela necessidade que a gente tem de vez em quando, como igreja, voltar para os fundamentos da fé, reconectar com eles, aprofundar a nossa relação com esses conteúdos básicos da fé e pensar como é que ele pode ser trazido para o nosso momento atual. Como é que hoje nós podemos servir a Deus como Igreja de Jesus Cristo, alcançando outras pessoas? O curso trata disso, né? Trata desses grandes temas, né, que fazem parte da vida da igreja e, como o próprio Paulo diz, né, é um desafio de revitalizar, de novo permitir ou estar em sintonia com Deus de tal modo que a vida da igreja de novo ela tenha um novo ânimo. Então você é convidado a participar. Eu não sei aqui as datas, quando é que começa, quando é que termina aqui, como está organizado aqui na comunidade, mas leve junto. Fevereiro, etapa de fevereiro. Isso, fevereiro, leve junto nesses convites, se programe, participe, converse aqui com o pessoal da comunidade, ver como é que funciona a questão de valores, de investimento e tudo mais, mas participe, é nosso convidado especial. E veja, isso é interessante falar hoje, né? De repente é o primeiro curso presencial que a gente vai ter de novo, né? Depois de tanto tempo. Então isso também tem um valor bastante grande, né? Fica o convite, que Deus abençoe a todos aqueles que têm interesse em participar e que Deus abençoe as comunidades por meio dessa visita, né? Nos conteúdos básicos da fé e a tentativa de atualização deles. Obrigado. Ok, obrigado, Marcelo. Então, também entrando no site lá da Faculdade Luterana de Teologia, apresenta vários cursos ali, né? E também o curso do núcleo, nosso título é Curso do Núcleo Contestado.
Tem curso semelhante no Joinville, no Jaraguá, Curitiba, lá na região do Rio Grande do Sul, acontece o mesmo curso, mas o nosso ali, que identifica aluno contestado. O pessoal pode se inscrever até via internet. Convido a comunidade para cantarmos o hino de confissão de pecados, hino 56. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, que Deus tenha piedade de nós, tenha piedade do mundo, nos conceda por sua graça, por seu perdão, nos conceda a sua misericórdia. Hino 56. Versículos 14 a 16. Quem puder ficar de pé, convido a ficarmos de pé. Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, do 14 até o 16. Nas Bíblias que estamos usando, na página 1046. Repetição da promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízos e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Leitura do Evangelho, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 25 e seguintes. Nas Bíblias que estão nos bancos, página 1376. A oferta da viúva pobre. De capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 25. A vinda do Filho do Homem, página 1377. Aqui no meu papelzinho está marcado capítulo 22, então é 21. 21. A vinda do Filho do Homem.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Até aqui então. Obrigado, Hernani, Sheila. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, que nos ensina, nos alerta, nos fazer, Senhor, que as Tuas promessas se cumprem ao longo da história da salvação. Tanto se cumpriu a promessa da vida de Teu Filho Jesus, este mundo, Messias, o Salvador, como também aguardamos o cumprimento da Tua promessa, Senhor, do estabelecimento pleno do Teu reino, uma volta visível, estabelecendo o Teu reino, uma volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim queremos, ó Senhor, pedir que Tu, ó Senhor, perdoe os nossos pecados, que Tu, ó Senhor, nos convença da Tua justiça e também do Teu juízo, e que possamos acolher o Teu amor, que nos oferta a salvação, também a Tua promessa de participação na vida eterna. Assim oramos, pedindo humildemente, Senhor, perdoa os nossos pecados, que possamos ouvir, compreender e crer na Tua Palavra, também que venha a nós através das leituras bíblicas, deste culto também, e virá também através da pregação compartilhada pelo pastor Marcelo Pinho. Ser conosco, Espírito Santo de Deus, dá-nos da Tua graça, da Tua misericórdia, dá a nosso profundo desejo de ouvir, aprender e vivenciar o testemunho da Tua vontade. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. A comunidade pode assentar-se. Antes da mensagem que será trazida pelo pastor Marcelo, convido a comunidade para cantarmos o hino de Advento, hino desse tempo de Advento, 353. 353. Esse hino, são 4 pequenas estrofes. Ele é um diálogo, na verdade, né? Onde a primeira pergunta é: como foi que trocaste teus sonhos pela simples e plena alegria de servir ao Senhor ao gestar em teu ventre Jesus? E aí ela responde:
como se fosse a resposta de Maria. Como não aceitar seu chamado, se por ele nos veio a resposta aos clamores do mundo por luz e por libertação? Aí uma pergunta: por que foi que arriscaste a tua vida, o desprezo de todos na rua, um projeto de vida tranquila, o amor de José? Aí ele responde: como não aceitar esse risco, se Deus mesmo me fez sua serva, mesmo sendo pequena, sou bênção nas mãos do Senhor. Bom dia, eu já disse anteriormente, e toda vez que eu estou aqui, eu acho que eu repito essa frase, mas eu repito porque é verdadeira. Estou muito feliz de estar aqui de manhã com vocês, com os irmãos e as irmãs aqui na comunidade de Rio Negro, Mafra, e compartilhar a palavra de Deus, poder servir a vocês com a palavra de Deus nessa manhã. Pergunto se está funcionando a nossa projeção aí? Sim? É que eu não vejo daqui, vou ter que fazer um exercício de imaginar que está lá, né? Muito bem, nós chegamos então ao tempo de Advento, estamos no primeiro domingo de Advento. A decoração aqui da comunidade ajuda a gente a lembrar isso. O pastor Jairo já fez, né, um teste com as crianças para ver se elas repararam, né, que algumas coisas mudam na igreja de tempos em tempos. Nós estamos nesse tempo então do Advento. E a pergunta é, ok, chegamos no tempo de Advento, mas e daí? E daí? O que o tempo de Advento significa para nós? Né? O que o tempo de Advento tem a ver com a nossa vida? Será que é importante refletir sobre isso? Se não fosse importante, eu acho que não tinha assim, né, todo ano de novo Advento, né? Vai chegando o final do ano do calendário normal, né? O calendário comercial, a gente entra no calendário litúrgico do tempo de Advento, todo ano a gente lembra de novo, deve ser porque é importante a gente falar sobre Advento e de novo sempre lembrar o que isso significa para a nossa vida. Pode passar o próximo slide, por favor?
Deixa eu só ver se nós estamos sincronizados aqui. Com licença. Estamos. Muito bem. Bom, respondendo essa pergunta, né, se é importante a gente lembrar de Advento, eu abordo assim de um modo mais abrangente. Advento ele faz parte daquilo que nós conhecemos como o calendário do ano litúrgico, o calendário do ano da igreja, né, que marca os tempos da nossa vida, né? Não faz muito tempo aí nós celebramos certamente aqui dia de Reforma. É uma data importante do calendário litúrgico. Um pouco antes a gente tinha também Pentecostes, e aí teve um tempão, né, de tempo de Pentecostes até que nós chegamos aí. E também tem lá o ciclo da Páscoa, né, com Quaresma, com a Sexta-feira da Paixão, Domingo de Páscoa. Tudo isso faz parte do calendário litúrgico, né? E por aí nós podemos perceber que lembrar tempo de Advento, e não só tempo de Advento, mas aquilo que está dentro do calendário litúrgico, é uma coisa importante para a vida da igreja. Por quê? Porque calendário, qualquer calendário que a gente usa, não precisa ser o do tempo da igreja, mas pode ser aquele do comercial, né? A gente vai perceber que o calendário organiza a nossa vida e determina a nossa vida. Não é assim que funciona? Organiza por quê? Quando a gente combina alguma coisa com alguém, né, a gente vai ter que olhar no calendário e agendar aquilo que a gente quer fazer junto. O pastor Jairo entrou em contato comigo e disse: você gostaria de trazer a pregação no culto? Eu disse sim, mas eu precisava saber que dia isso ia acontecer, que horário, eu tinha que colocar na minha agenda. E a gente organiza o nosso dia a dia por meio de calendário. Mas ao mesmo tempo, um calendário determina a nossa vida, porque nós precisamos obedecer aquilo que está no calendário, precisamos seguir aquilo que o calendário coloca para nós, né? Ou aqui em Rio Negro é assim que vocês fazem feriado quando vocês querem? É assim? Não, né? A gente faz feriado quando no calendário diz que é feriado. Isso determina como a gente vai viver aquele dia, né? A segunda-feira, terça e assim por diante, o calendário determina a nossa vida, né? E o calendário do ano litúrgico, ele lembra para nós o que? Os grandes feitos de Deus por nós. O que consta sempre no calendário, os grandes eventos que são lembrados ali, são os eventos da ação de Deus em favor da nossa salvação. Ou nesse tempo de Pentecostes que nós vivemos agora há pouco tempo, né? Encerramos no domingo passado, né? O tempo de Pentecostes ele nos chama a corresponder ao amor de Deus como igreja de Jesus Cristo. Ele tem a ver com os grandes feitos, né, de Deus em nosso favor. E o calendário então litúrgico, né, ele oferta para nós a possibilidade de organizar a nossa vida e ter a nossa vida determinada pelos grandes feitos de Deus. E gente, é por isso que a igreja não abre mão desse calendário. Por isso que de vez em quando, como é que alguém disse, tem uma toalha diferente aqui, né, no altar. Por isso que tem o pinheirinho, tem o coroa de Advento e vai mudando, porque a gente é convidado a deixar Deus determinar a nossa vida, e o calendário ajuda a gente a ter essa experiência. A igreja não abre mão desse calendário, né? Talvez aqui já é bem interessante a gente perguntar: quem ainda se deixa determinar pelo calendário do ano litúrgico? Quem ainda vive a sua vida a partir desse calendário? E parece que a gente assim esquece com facilidade isso, né? A gente vai vivendo janeiro, fevereiro, março, abril e vai contando isso ali, né? Pior ainda não é carnaval, né? Depois não sei o que a gente vai contando, Black Friday e agora esses dias aí. Mas o calendário da igreja, ele determina ainda a nossa vida, a gente organiza a nossa vida a partir dos grandes feitos de Deus. Olha a oferta que a gente tem da parte de Deus. O calendário também não é assim só para a gente lembrar, só para a tradição, mas é para determinar a nossa vida. Eu peguei umas correspondências um tempo atrás, assim, mais antiga, entre pastores, né? E sabe que quando eles colocam a data, né? Eles não colocavam a data comercial, assim, né? Agora no final de novembro, 28 de novembro. Eles colocavam Advento. Advento de 2021. Determina ainda a nossa vida o que
Deus tem feito por nós e o que é lembrado nesse calendário litúrgico. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Isso é tarefa de casa, depois a gente tem que pensar, né? A gente está atento a isso, isso tem alguma influência para a nossa vida ou não tem? Né? Passa por favor o próximo slide. Mais especificamente, então, nós estamos falando de Advento e vale a pena a gente também perguntar, a gente refletir, né? O que o Advento nos lembra? O que o Advento traz, então, para organizar e determinar a nossa vida? Tenho certeza que você vai saber responder bem essa questão, porque já no início do culto ela foi respondida, quando fomos saudados. Os hinos que nós cantamos, eles falam dessa realidade, né? Advento é essa palavra, né, que significa chegada ou vinda, e que traz junto consigo também essa ideia de espera e preparo. Se alguém vai chegar, se alguém vem me visitar na minha casa, geralmente é assim que eu me preparo. Ou não é assim que a gente faz? Na hora, quando a pessoa chega, a gente resolve o que vai fazer. Dificilmente é assim. A gente tem um mínimo preparo. E Advento tem a ver com vinda, tem a ver com preparo. Mas vinda tem quê? E preparo para quê? Próximo slide, por favor. O Advento, ele nos convida a lembrar, ou ele traz para nós, o anúncio da vinda de Jesus Cristo. E ele faz isso sempre tocando em dois momentos da nossa história: no passado e para o futuro. No passado, por quê? Porque o Advento, ele lembra para nós a primeira vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, montado aqui debaixo do pinheirinho, né, nos lembra dessa realidade de que Deus havia prometido mandar o seu Salvador, e Deus cumpriu a sua promessa quando Jesus Cristo nasceu. Quando o próprio Deus encarnou como ser humano na história da humanidade, para quê? Para dar vida por nós, para nos resgatar da perdição, do pecado, da morte, do inferno, para nos dar perdão dos pecados, para nos dar reconciliação com Deus e possibilidade de reconciliação entre nós, onde Jesus veio pela sua morte nos dar nova vida e colocar no meio de nós sinais da presença do seu reino. Veio também com a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. E quando a gente olha para o passado, do ponto de vista do Advento, nós temos que lembrar do nascimento de Jesus. Deus cumpriu a sua promessa, mas também da sua morte, da sua cruz. Isso está no nosso passado. Isso tem a ver com o Advento. A expectativa que os antigos tinham da vinda do Salvador, isso se cumpriu. Mas ao mesmo tempo o Advento faz a gente olhar para o futuro e nos convida a nos preparar, porque haverá uma segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus subiu aos céus. Vamos lembrar do nosso calendário litúrgico, né? Dia de ascensão, a gente lembra isso depois da ressurreição. Jesus passa um tempo com os discípulos, ele sobe aos céus e depois envia o Espírito Santo. Mas Jesus, quando sobe aos céus, ele disse: gente, fiquem vigiando, fiquem preparados, porque eu vou voltar. No dia da ascensão, os discípulos ainda ficam olhando para o céu, né? Atos vai nos falar disso, né? E os anjos dizem: o que vocês estão olhando aí? Agora vocês se ocupem com a tarefa que Jesus deu para vocês, mas não esqueçam que assim como ele subiu, ele também vai voltar. Nós temos essa expectativa, a volta do Senhor Jesus, agora não na cruz, mas na sua glória, onde ele virá trazendo o seu reino eterno e nos acolherá no seu reino eterno. E nesse reino eterno nós vamos poder experimentar o plano original de Deus restaurado. Se você lê a Bíblia, né, e pode assim fazer ela de capa a capa, lendo só o comecinho e só o finalzinho. Se você lê Gênesis de 1 até 3 e depois lê Apocalipse 21 e 22, você vai ver que a história da humanidade termina restaurando aquilo que era no começo. E isso Deus quer trazer. A segunda vinda de Jesus vai trazer isso. E Advento tem a ver com esta lembrança. E hoje nós celebramos o primeiro domingo de Advento e foi selecionado um texto bíblico para a nossa reflexão. Por favor, passe o próximo slide. O texto bíblico indicado para hoje é de 1 Tessalonicenses
capítulo 3, o verso 9 até o verso 13. Eu convido você a abrir a Bíblia para acompanhar a leitura. E também deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para o texto de vez em quando. Na 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13. Eu não posso dizer a página porque eu não tenho a Bíblia que vocês estão usando ali, né? Mas está lá no Novo Testamento, fácil de achar. 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13. E ali nós lemos o seguinte: qual é a página? 1561, obrigado. Ali nós lemos o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso Deus, nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Confesso para vocês que quando eu abri esse texto indicado para hoje, acho que vocês sabem assim que não é assim que os pastores eles escolhem os textos que vão ser pregados no culto, mas existe um negócio chamado lecionário que vem da tradição já do Antigo Testamento, do povo de Israel, e a igreja cristã tem uma série de textos que são selecionados para tempos específicos. E quando eu li esse texto aqui no lecionário, e esse é o texto da pregação, eu fiquei pensando assim: olha, a comissão que organizou e selecionou esse texto fez um trabalho muito mal feito. Esse texto ele está todo quebrado, assim, ele está numa parte de como a carta aos Tessalonicenses está escrita, e daí ele pega outra parte e fica meio incompleto, assim, o final de uma coisa, o começo de outra. E eu pensei, acho que vou ter que escolher outro texto. A tentação foi essa, inclusive, né? Vou pegar então um texto que é mais fácil, não esse aqui que está assim, muito esquisito, né? Mas depois, estudando o texto, eu percebi que a comissão que selecionou esse texto fez uma escolha muito feliz para o tempo de Advento. E deixa eu explicar para vocês. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, a carta aos Tessalonicenses, ela é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu por uma comunidade lá no tempo do Novo Testamento. Vocês sabem assim, né, que a Bíblia não foi uma coisa que caiu do céu, né, e estava pronta, ou que alguém uma vez sentou dentro de uma salinha e começou a escrever Mateus, Marcos, Lucas e foi até Apocalipse, e assim foi escrita a Bíblia. Não, a Bíblia, no Novo Testamento especialmente, grande parte da Bíblia eram cartas trocadas entre os apóstolos e as comunidades. E as comunidades colecionaram essas cartas e trocavam entre elas, né, faziam cópias e foram guardando isso. Isso formou o Novo Testamento. E essa carta aqui é provavelmente o primeiro documento que a gente tem do Novo Testamento. É a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para auxiliar uma comunidade, a comunidade que estava em Tessalônica. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17, nos contará da segunda viagem missionária do Paulo, lá em torno do ano 52, 53 da era cristã, aonde o Paulo então tinha passado primeiro na cidade de Filipos. Vocês devem lembrar que em Filipos houve a conversão da primeira mulher europeia, a Lídia, né? Ela chegou à fé pela pregação do Paulo, e foi ela e a sua casa toda batizada, e ela pediu que o Paulo passasse mais algum tempo na casa dela para fortalecer o ensinamento, para fortalecer a fé, e Paulo ficou lá. Na cidade de Filipe aconteceu que tinha uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação, que ficava incomodando o apóstolo Paulo e o Silas, indo atrás deles e falando que eles eram os servos do Senhor, o Deus Altíssimo, e um dia o Paulo resolveu expulsar aquele espírito.
E assim aconteceu, só que os donos dessa moça, que era uma escrava, né, mandaram prender o apóstolo Paulo, porque ele acabou com a fonte de lucro deles, com aquela adivinhadora que tinha lá. E ali a gente tem então a famosa noite na prisão, né, de Paulo e Silas, que eles vão ser açoitados, vão ser colocados dentro da prisão. Depois vem um terremoto à noite, quando eles estão cantando louvores a Deus. O carcereiro quer se matar porque pensa que eles fugiram, mas esse carcereiro chega à conversão também. Paulo e Silas vão na casa dele, a família toda é batizada também. E no dia seguinte as autoridades então mandam soltar o Paulo e o Silas, mas daí o Paulo diz: mas espera aí, eu sou um cidadão romano, e o que vocês fizeram comigo de me açoitar e colocar na prisão sem julgamento, isso está errado. E as autoridades, cheias de medo, né, chamaram o apóstolo Paulo então e pediram desculpas e disseram: mas por favor, sai da nossa cidade, vai embora daqui. E Paulo vai então para Tessalônica. Em Tessalônica ele fica 3 semanas. Diz lá em Atos que 3 sábados ele pregou na sinagoga lá em Tessalônica. E ali as pessoas aderiram à fé, começou uma nova comunidade. Só que alguns judeus que estavam com ciúme do trabalho do apóstolo Paulo, eles atiçaram as autoridades e disseram: esse camarada aqui está trazendo confusão para a sociedade. E acontece uma intimação, quer levar o Paulo para o tribunal e tudo mais, a igreja não deixa, mas no final das contas o Paulo teve que sair fugido da cidade de Tessalônica. E ele vai até Atenas, e lá ele fica muito preocupado com a comunidade. O que está acontecendo com a comunidade? Porque ele sofreu perseguição nessa cidade, e a igreja passou a ter perseguição também. Ele fica preocupado, manda o Timóteo de volta lá para ver como está a comunidade, e o Timóteo volta trazendo notícias de que, apesar das dificuldades, aquela comunidade permanecia firme na fé. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta de 1 Tessalonicenses para comemorar com eles que eles permaneceram na fé e para ensinar coisas que eles ainda precisavam, né? E o nosso próximo slide, ele justamente mostra ali, não passa aquilo que eu pedi antes, né? Ele mostra ali justamente a organização dessa carta. Deixa eu conferir, está lá, sim. A organização dessa carta, né? A gente tem 2 blocos maiores, né, de assuntos. Do capítulo 1 até 3, a celebração pelo Evangelho recebido pelos Tessalonicenses. Vale a pena ler esse trecho todo. Uma carta curtinha, hoje à tarde você pode ler ela toda, né? Mas o apóstolo Paulo falando das coisas que aconteceram na comunidade de Tessalônica a partir do Evangelho. E ele louva a Deus por isso, ele celebra, ele se alegra com isso tudo. E os capítulos 4 e 5, o Paulo lança um desafio ao crescimento no Evangelho, para que os Tessalonicenses eles desenvolvessem a fé que Deus começou no meio deles. E veja que ali, o trecho indicado para hoje, 3, 9 a 13, ele está justamente num momento de transição entre esse primeiro conteúdo de celebração pelo Evangelho recebido e o desafio ao crescimento no Evangelho. Ele, na verdade, é o finalzinho da celebração e entra para dentro da oração que vai introduzir a parte final da carta. Então, o que acontece, por isso eu achei que foi fantástico a escolha desse texto, é que ele está falando ainda de algo que tem a ver com a primeira vinda de Jesus, como o Evangelho chegou, o que impacto ele teve na vida daquelas pessoas, e ele fala também da segunda vinda de Jesus, o ânimo para continuar na fé e para desenvolver as questões da fé, né? Ele está bem ali no meio, né? Então ele ficou bem selecionado. Por favor, o próximo slide. Então o que nós temos ali é a celebração pelo Evangelho recebido, ou seja, o que Jesus Cristo já fez por aquela comunidade. E ao mesmo tempo nós temos aquele preparo, aquele desafio para o crescimento no Evangelho, ou seja, o que Jesus Cristo ainda fará, né? O que Jesus Cristo ainda fará. Você vai ver que os versos 9 e 10 encerra essa lembrança do que Jesus fez e celebra isso começou lá no capítulo 1, e os versos 11 e 13 ele já introduz os assuntos que vão ser falados adiante, que tem a ver com o crescimento na fé. E a partir então desse texto, eu quero pontuar 3 temas importantes para o tempo de Advento.
temas que nos auxiliam, inclusive, a viver adequadamente esse tempo de Advento. A gente disse antes, o calendário determina a nossa vida. O que o Advento traz para a nossa vida? O que o Advento quer organizar ou como ele quer mover a nossa vida? 3 temas eu quero abordar. Por favor, próximo slide. O primeiro deles é justamente a lembrança da expectativa pela volta de Jesus. No final do verso 13, você pode conferir ali, o apóstolo Paulo termina essa oração que está do verso 11 até o verso 13, lembrando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. É interessante que a carta aos Tessalonicenses é uma carta que toda ela tem essa expectativa da volta de Jesus. E era uma expectativa da volta de Jesus para hoje. O apóstolo Paulo não escreveu isso na carta, mas ele poderia ter escrito assim: olha pessoal, eu estou escrevendo essa carta para vocês, para ajudar vocês, mas quem sabe que vocês nem vão receber ainda, porque pode ser que Jesus volte antes que eu termine de escrever a carta. Essa era a expectativa que o apóstolo Paulo tinha. E a gente vai ver dentro da carta aos Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 4, os versos 13 até 18, o Paulo tem que ajudar aquela comunidade a resolver a questão das pessoas cristãs que haviam falecido. A turma tinha uma expectativa que Jesus voltava enquanto todos eles estavam vivos. Morreram algumas pessoas, eles começam a entrar em crise, Paulo tem que ajudá-los. E é interessante que Paulo daí ele diz: olha, não se preocupe com os mortos, porque o que vai acontecer é que quando Jesus voltar, vai soar a trombeta, os mortos ressuscitarão, eles vão se juntar com o Senhor Jesus, e daí ele diz: e nós, os vivos, vamos também nos juntar com Ele. A expectativa deles é para hoje. Jesus volta a qualquer momento, né? E eles tinham essa ardente expectativa da volta de Jesus. A gente vai perceber que na segunda carta aos Tessalonicenses, o Paulo já tem uma expectativa assim do tipo: sim, Jesus pode voltar hoje, mas pode ser que ele demore um pouquinho mais. Tem que acontecer alguns sinais antes da vinda do Senhor Jesus. E das outras cartas do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que ele vai tendo uma consciência de que sim, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas ele já começa a pensar assim: talvez eu também vou passar pela morte e vou ter que aguardar a ressurreição. Não é tão já, né? Mas isso não enfraqueceu essa certeza da vinda de Jesus, essa esperança viva de que Jesus volta a qualquer momento. E o primeiro tema que esse texto ele faz a gente pensar e refletir na nossa própria vida: nós temos essa expectativa da volta de Jesus? Nós temos ainda essa esperança da volta de Jesus? Nós vivemos o nosso dia a dia assim como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento? Nós chegamos aqui no culto com essa perspectiva: pode ser que não termine o culto hoje, né? O Senhor Jesus vem e a gente vai ser reunido no seu reino. A gente ainda tem essa expectativa. Queridos, aqui eu penso assim, tem um sinal de alerta que nós precisamos da igreja em geral nos dias de hoje. Por quê? Porque o mundo onde nós vivemos, o sistema da nossa época, ele insiste em ensinar, em colocar na cabeça das pessoas de que não existe futuro, que só existe presente. Não sei se você já tem reparado isso, né? O nosso mundo, ele dá para nós sinais, assim, ou ele dá estímulos de que a gente tem que viver aqui e agora, porque não tem amanhã. E também você nem precisa se importar com amanhã, tem que viver o aqui e agora. O nosso mundo está assim. Você tem que ter satisfação, tem que ter prazer, e tudo isso imediatamente. Nós vivemos um mundo onde parece que as coisas têm que acontecer assim, como que num toque de celular, né? Que a gente clica lá e já aparece a coisa, e ela já está presente aí na nossa vida, e assim o nosso mundo vive. Não te importe com amanhã, viva hoje, e aproveita bem hoje, tenha satisfação hoje. É verdade que a gente não pode ficar esperando assim amanhã para viver a vida, a gente só tem hoje para viver a vida, mas o problema é que o nosso mundo, ele está dizendo para nós: olha, você tem que só pensar no presente e não pensar nas consequências, e só curtir o momento. Não importa o que vai dar amanhã, porque pode ser que amanhã nem tenha, só tem hoje.
Nosso mundo, ele bombardeia a gente com essa ideia, né? Tudo é aqui e agora e você tem que se satisfazer aqui e agora. E acontece que o mundo, então, com essa ideia, nos cega os olhos, nos tapa a visão para o advento, para essa promessa da volta do Senhor Jesus, e nós facilmente perdemos o rumo quando nós não temos mais essa ideia do futuro que Deus fará na vida de Jesus Cristo. E, gente, o problema é que a igreja, ela corre um sério risco de embarcar nessa ideia de um evangelho que é só imediato, que é só para aqui e agora. Isso tem muito por aí, né? Uma marca disso nos membros, né, da Igreja de Jesus Cristo espalhados aí no mundo é que a gente tem assim a percepção de que muitos crentes, eles querem o céu aqui na terra agora. A bênção de Deus é para hoje, aliás, é para ontem, tinha que acontecer, tem que estar presente na nossa vida, né? O crente hoje, muitos deles, eles não podem ser privados de nada, que aí eles já desconfiam de Deus. Mas que Deus é esse que deixa a gente passar inclusive por pandemia? Que Deus é esse que inclusive a gente faz orações para Ele para curar as pessoas e as pessoas não são curadas? Que Deus é esse que não traz o seu reino aqui agora já e a gente pode aproveitar dele já? Isso é uma influência, né, desse pensamento que o nosso mundo tem. Isso transforma os crentes em consumidores das coisas da fé. Consumidores que têm que ser atendidos já, que têm que ser satisfeitos já. E a gente tem muitos crentes que estão preocupados com o que podem ganhar de Deus, com o que podem usufruir do reino de Deus aqui e agora. E pouco preocupados, ou nada preocupados, em que podem servir a Deus e ao próximo. Em pouco e nada preocupados em preparar-se para o encontro com o Senhor Jesus. Tem muitos crentes que vivem assim, como o mundo vive, né? É aqui agora e só agora. Portanto, a gente tem que curtir bastante, tem que ser bem legal agora. Não tem futuro, né? E não é de admirar que tem muitas igrejas que oferecem então a solução de todos os problemas, oferecem a prosperidade, oferecem que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, e essas igrejas estão cheias, porque elas querem aqui e agora. Não tem a dimensão do reino que vem, e que vem quando Jesus traz, e que vem no poder dele e não das coisas que a gente faz. É um perigo que a gente sofre hoje, né? Uma ameaça que a gente sofre hoje. Uma marca também que desse pensamento, nas próprias igrejas, né? A gente vê muita igreja que, ao invés de fazer a semeadura, já querem fazer colheita. Nossa tarefa como igreja é de semear o evangelho, não de fazer colheita. E tem muita igreja que está só perseguindo o sucesso de público, igreja que está só oferecendo serviços essenciais, vamos dizer assim, que as pessoas vão consumir também como bons consumidores que querem as coisas para aqui e agora. A gente vê igrejas que, em vez de pregar o evangelho, estão sendo coaching de relacionamentos, estão oferecendo uma melhora da vida das pessoas, uma melhora da autoestima, uma melhora do mundo onde a gente vive, querem o reino de Deus aqui e agora. E como as pessoas estão pensando desse modo, né? Isso é bastante atrativo. Aqui e agora. Né? As bênçãos de Deus já. Né? Contudo, a igreja ela foi chamada para semear, para pregar o evangelho, para anunciar a proximidade do reino de Deus, para chamar o arrependimento, para chamar a submissão ao Senhor Jesus. É chamada para dar a vida em favor do reino. Percebem a sutil diferença, né? Às vezes, né, a igreja está dizendo, venha aproveitar o reino, olha só, o reino está te dando um monte de coisa boa, porque Jesus é poderoso e tudo mais, essas coisas, ele é de fato, né? Mas a tarefa que ele deu para a igreja não é de ganhar coisas do reino de Deus, mas é de dar a sua vida em favor do reino de Deus, e se submeter ao Senhor Jesus. É diferente, né? E quando se perde essa dimensão do advento, da vinda do Senhor Jesus, que o reino virá quando o Senhor Jesus virá, as pessoas estão se atrapalhando, as igrejas estão se atrapalhando. Tenho que explicar aqui uma coisa, assim, que eu não estou falando contra igreja cheia, quando eu falo que a igreja está pensando só no sucesso,
né? Igreja cheia é muito bom, mas o problema é quando uma igreja vive em função somente de encher a igreja. Aí é problema. O evangelho pode encher a igreja, mas nem sempre uma igreja cheia significa que tem evangelho lá dentro. A tarefa da igreja é pregar o evangelho, chamar o arrependimento. Se vai encher ou não a igreja, daí é coisa do Espírito Santo, problema dele, não nosso, né? Mas tem muitas igrejas que estão focadas em tão somente encher a sua igreja. Então fiquemos alertas, né? Fiquemos alertas, né? Para que a gente não tenha uma igreja, ou a gente não viva como membro, né? Que tem essa ideia de que é tudo aqui e agora, que a fé, ela é algo que a gente vai consumir, que é para o nosso proveito agora. A fé nos chama ao serviço, a fé nos chama à submissão ao Senhor Jesus. Fiquemos atentos, né? Também lembremos que dentro do Novo Testamento a gente já vai ter esse problema acontecendo. A carta de 2 Pedro é escrita justamente numa comunidade onde tem gente dizendo: Jesus não volta mais, então vamos aproveitar aqui agora as bênçãos que Ele pode dar para nós, vamos viver para que a vida seja bem satisfatória, mas Ele não volta mais. Lá já houve esse problema, né? Vamos ficar atentos hoje, né? O segundo sinal de alerta é também assim, existe uma diferença entre ter a informação da volta de Jesus e ter a expectativa da volta de Jesus. É diferente isso, né? Aqui nós podemos constatar hoje, né, que a lembrança nós temos, a informação temos, né? Os paramentos, a vela do advento e tudo mais, né? Mas se isso for só uma informação, aí é complicado. Precisa ter a expectativa da volta de Jesus, não só a informação de que Ele volta. Ter a informação somente não determina a nossa vida. Agora, ter a expectativa determina totalmente a nossa vida. Vou dar um exemplo que ele é bem usado muitas vezes por mim, né? Se você recebe a informação que vai chover e você tem que sair de casa de a pé, só a informação, talvez a gente não leve o guarda-chuva junto, né? A gente escuta, guarda a informação, ok. Mas se a gente tem a expectativa de que vai chover, a gente leva o guarda-chuva, a galocha, a capa de chuva e tudo mais que a gente precisa, né? Em alguns lugares leva o bote inflável também, inclusive, né? Que a gente precisa estar preparado para isso, né? E, gente, quando a gente só tem a informação do advento, a gente não se prepara, a gente não vigia, a gente não fica atento, e a gente se ocupa com muitas outras coisas, mas claro, a gente ainda sabe que vem o Senhor Jesus. Agora, quando a gente tem a expectativa, isso faz parte do nosso dia a dia. Nós nos preparamos, nós ficamos atentos, nós vigiamos, nós nos ocupamos com isso, e enquanto o Senhor Jesus não vem, a gente faz outras coisas também. Mas isso é a coisa que a gente carrega o dia todo. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez de alguém que viu alguém trabalhando numa pavimentação de rua, quebrando pedra assim, a picareta, né, marreta para colocar na pavimentação da rua, e aquele homem quebrava aquelas pedras com muita alegria. E alguém pensou: como é que um cara fazendo um serviço tão pesado desse consegue ficar alegre? Perguntou para o senhorzinho lá: o que o senhor está fazendo? Ele disse: senhora, eu estou esperando a volta de Jesus, mas enquanto Ele não volta, eu quebro pedra para pavimentar a rua. O que você está fazendo no seu dia a dia? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Quando a gente lembra Advento, não é só para a gente acessar uma informação, mas é para ter essa expectativa. Pense como será na volta de Jesus. Se a gente só tem a informação, quando Ele volta, a gente vai dizer: mas não é que você veio mesmo? Agora, se a gente tem a expectativa, a gente vai dizer: que bom que você já veio, que bom que eu posso me encontrar contigo. Fiquemos atentos, né? Muitas igrejas estão se desviando porque esqueceram do advento. Elas querem ser igrejas relevantes para esse mundo, querem ter um lugar de sucesso nesse mundo e acabam abrindo mão do reino de Deus que vem quando o Senhor Jesus vier, e Ele mesmo vai trazer. Igrejas que querem ter o seu reino aqui agora, esquece o advento. E
E muitos crentes também estão se desviando porque vivem como consumidores da fé e não como discípulos de Jesus, porque esquecem do advento. O que a fé tem para me oferecer? Não o que eu tenho para oferecer porque eu tenho fé em Jesus Cristo. O advento, ele quer curar essa cegueira que o mundo coloca em nós. O advento quer fazer os nossos olhos voltar para a expectativa da volta de Jesus. E queridos, faz bem se nós colocamos na nossa lista de oração que Deus ajude a gente a ter expectativa na volta de Jesus. Que a gente no dia a dia viva como se a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E assim é verdade. Só que não vamos deixar isso ser uma informação que a gente já sabia, mas ser uma expectativa que a gente tem de encontrar com Ele a qualquer momento, porque Ele pode vir a qualquer momento. Roguemos, peçamos a Deus que o Espírito Santo renove em nós a esperança da volta do Senhor Jesus. Os dois temas seguintes, peço que passem o próximo slide, eles são, na verdade, expressão dessa espera pela volta do Senhor Jesus. Eles são uma expectativa da volta de Jesus de forma concreta, como acontece no nosso dia a dia. Nós já fomos alertados que nós temos que ter expectativa. Então, o que faz parte dessa expectativa? Primeiro tema é a gratidão. A gratidão na nossa vida. Veja, no texto que nós lemos, no capítulo, no versículo 9, a gente tem ali essa palavra de gratidão do Paulo. Diz, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo tem motivos de gratidão por essa comunidade dos Tessalonicenses, aonde ele trabalhou só um mês, 3 semanas. Mas ele pôde ver o Evangelho frutificar na vida dessas pessoas em um mês. Ele fica tão cheio de alegria. Volta a página lá no capítulo 1 e só leia junto comigo aqui o verso 2 e 3, que o apóstolo Paulo fala dos motivos de gratidão pela comunidade. Olha só: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ler um pouquinho mais adiante, o Paulo vai dizer: vocês se tornaram modelo para as igrejas da Macedônia. Olha o que o Evangelho fez na vida dessas pessoas em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. E o Paulo tem gratidão com essa ação de Deus na vida dessa comunidade. Ele fala de uma fé operosa. Não é uma fé que ficou só na questão do intelecto, de entender o que a mensagem do Paulo queria dizer, mas uma fé que tomou conta da vida. Um amor abnegado. Quer dizer, essa palavra abnegação, ela significa um trabalho árduo. Mesmo que seja difícil, eles têm gestos de amor entre eles. Mesmo que tenha dificuldades, obstáculos, eles têm gestos de amor entre eles. E o Paulo fala: vocês têm uma esperança firme, vocês têm resistência, vocês aguentam carga. E lembrem, os Tessalonicenses estão sendo perseguidos. E ainda assim acontecem esses frutos da fé no meio deles. E o Paulo agradece por isso. Isso nos ajuda a perceber que essa espera pela volta do Senhor Jesus, esse preparo, tem a ver com a gente agradecer a Deus. Agradecer aquilo que Deus já fez em nós por consequência da primeira vinda do Senhor Jesus. E para agradecer, a gente precisa fazer uma coisa antes de começar a agradecer. O que precisa ser feito? Tem que ter expectativa. A gente também tem que observar, o que já aconteceu. Você já disse, ou quando o pessoal diz assim: muito obrigado por tudo, às vezes não quer dizer nada, Agora você diz: muito obrigado pela água que você trouxe para mim aqui, eu posso tomar. A gente tem que observar o que aconteceu. Expectativa na volta do Senhor Jesus tem a ver: olha o que Deus tem feito na tua vida e agradeça por isso. Olha o que Deus tem feito na vida da comunidade, agradeça por isso. Isso é uma forma de como a gente aguarda. O que Deus fez por você nesse ano que passou?
O que Deus fez na vida dessa comunidade nesse ano que passou? Desafio, tarefa de casa. Esse é sempre o risco. O pastor Jairo, quando convida o professor para vir fazer pregação, ele dá tarefa para a comunidade, né? Você já tem a tarefa de ler a carta toda da Tessalonicenses. E agora outra tarefa, faz uma lista do que você tem para agradecer a Deus nesse ano que passou. Não coloca só assim na lista, conquistei a casa própria, trocamos de carro, eu roubei um namorado bonito, né? Essas coisas dá para agradecer também. Mas pensa naquelas coisas que o Senhor Jesus fez na tua vida durante esse ano. Pensa na ação de Deus na tua vida nesse ano. Pensa na oportunidade que Ele deu de proximidade com Ele. Ou alguma coisa no teu caráter que foi transformado pela ação do Espírito Santo. Ou a restauração de relacionamentos que se deu por meio do perdão em Jesus Cristo. Ou se de repente você também tem na tua vida sinais desse amor abnegado que o Paulo fala, de uma fé operosa, de esperança firme, agradeça a Deus por isso, na tua vida. E já que está fazendo a lista da tua vida, faz uma outra lista também. E na vida das outras pessoas da comunidade. O que eu tenho para agradecer que Deus tem feito na vida das pessoas da comunidade? Passamos aí por tempo de pandemia, igreja fechada, culto online, aquela preocupação, e quando voltar para o presencial, será que volta, pessoal? Até tem gente hoje aqui, né? Olha que motivo de gratidão. Que motivo de gratidão? O motivo de gratidão é que a gente não precisou parar porque tinha os recursos tecnológicos. Quanta coisa tem para agradecer. Isso faz parte do preparo para a volta do Senhor Jesus. Terceiro e último tema, passa por favor o slide também. Preparo para a volta do Senhor Jesus se faz buscando o desenvolvimento da fé, do amor e da santidade. É o que está nos versos 10 até o verso 13. Né? No finalzinho do verso 10 tem uma palavra que a gente tem que prestar atenção o que ela significa. O Paulo diz: nós estamos orando por vocês dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Aí a gente lê esse reparar as deficiências da fé, parece que os tessalonicenses estavam assim, ruim na fé. Mas essa palavra não tem o sentido de uma crítica, de dizer que eles estavam banalizando as coisas da fé, ou estavam conhecendo coisas da fé e não correspondendo. Mas estava faltando ensino ainda para essa comunidade. Lembra que Paulo ficou 3 semanas naquela comunidade? E com 3 semanas, olha o poder de Deus de transformar a vida daquelas pessoas. Mas falta coisas ainda a serem acrescentadas no ensinamento da fé e na vivência da fé. E é disso que o Paulo está falando aqui. Eu oro para que isso aconteça lá no meio de vocês. Essa palavra de reparar as deficiências, né? Ela é uma palavra que é usada no contexto da medicina quando tem um osso quebrado. E ele vai ser reparado. Os discípulos, quando tem o relato de chamado, eles estão consertando redes. Você lembra desse texto? É essa palavra, né? Coisas que está faltando um pedaço, precisa ser concluído. E o apóstolo Paulo, ele pede por isso, por essa comunidade. E a gente vê por aqui que a expectativa na volta do Senhor Jesus, ela se faz justamente quando a gente se pergunta: mas o que nos falta ainda na questão da fé? Você já está completo como uma pessoa cristã? Já está tudo resolvido nas questões da fé na sua vida, na minha vida? Ainda não, né? Isso vai ser uma caminhada até o final da nossa vida. Tem coisas para a gente reparar ainda na nossa fé, ou aliás, para Deus reparar na nossa fé. E gente, nós pensemos aqui numa via de mão dupla também, né? Preparo para a volta do Senhor Jesus, é imitar o Paulo e orar para que a comunidade se desenvolva na fé. Orar para que as outras pessoas que são irmãos e irmãs nossas tenham essa experiência de Deus trazer desenvolvimento na fé. E também buscar o desenvolvimento pessoal, que Deus faça na vida da gente, né? Pedir pelo Espírito Santo que ilumine a gente e mostre o que está faltando. E não só mostre, mas também que repare, que ajude a gente nessa caminhada de se desenvolver nas questões da fé. Assim a gente espera a volta do Senhor Jesus. A gente espera a volta do Senhor Jesus também crescendo e aumentando no amor.
Veja no verso 12 que o apóstolo Paulo daí então ele vai rogar a Deus: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para nós, para conosco. Aqui a gente tem uma expressão, que o apóstolo Paulo diz: crescer e aumentar o amor entre vocês. E são expressões que têm a ver com tamanho e com intensidade, abrangência do amor, alcançar mais gente, alcançar mais situações, e uma intensidade maior, que não se rompa com facilidade, que não se rompa porque alguém de repente olhou para mim com a cara um pouco esquisita hoje. Que o amor cresça mais e mais, que ele se expanda e que ele resista a dificuldades e empecilhos. O amor aumente mais e mais. Em Romanos 13, verso 8, o apóstolo Paulo vai escrever assim: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É interessante essa palavra que ele diz: não fiquei devendo nenhuma coisa a não ser o amor. E alguns entendem, então o amor pode ficar devendo. Não é isso que o Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer que sempre dá para amar mais. Você vai amar até um determinado ponto e dá para amar mais do que isso. Você vai suportar uma pessoa até um determinado ponto e dá para suportar mais ainda. A orientação é de que o amor aumente. Não existem limites para o amor na vida cristã. Os Tessalonicenses, eles já eram um exemplo de amor cristão. Se você ler os capítulos 1 a 3, você vai perceber isso. Paulo elogia eles por causa do amor entre eles. Mas ao mesmo tempo Paulo ora para que aumente. E esperar pela volta do Senhor Jesus tem a ver com a gente buscar ser cada vez mais parecido com Ele. A gente cada vez mais manifestar a presença dEle no meio da gente. E a gente faz isso por meio do quê? Por meio do amor. Então roguemos que o Espírito Santo nos faça experimentar o amor de Deus e que esse amor de Deus sempre enche a nossa vida e transborde no relacionamento uns com os outros. Assim a gente espera o Senhor Jesus. E por fim, a gente espera o Senhor Jesus na busca por santidade. Veja que o verso 13 vai dizer justamente isso: a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Viver em santidade. Se você ler o capítulo 4, os versos 3 a 8, você vai perceber que para os Tessalonicenses, essa vida em santidade que o Paulo está dizendo, tem a ver com uma sexualidade responsável. A leitura que a gente ouviu da leitura bíblica de Lucas hoje falava, não deixe o coração de vocês se sobrecarregar com orgias, com imoralidades e com essas coisas todas. Era uma coisa muito comum no tempo do Novo Testamento, especialmente nas cidades romanas. E o apóstolo Paulo diz para eles: olha, precisa ter uma sexualidade responsável. Isso tem a ver com santidade. Mas a gente pode também entender isso num sentido mais abrangente. Claro, sexualidade responsável já tem a ver com santidade e deve ser buscada. Mas o que acontece é que a imoralidade sexual em Tessalonicense e nas cidades do Império Romano era o modo padrão de vida. Por quê? Por causa da idolatria. A promiscuidade sexual era porque haviam cultos a deuses, onde o próprio culto era um momento de orgia, de bacanal, de sexo. E o apóstolo Paulo diz: olha, presta atenção, santidade é não viver conforme os ídolos, mas santidade é viver conforme o próprio Deus. Vai envolver a questão da sexualidade, sim, mas também todas as outras dimensões da vida. Santidade tem a ver com entregar a vida e o corpo a Deus. Os pensamentos, a forma de pensar, colocar isso sempre na presença de Deus. Procurar agradar a Deus com isso. Deixar Deus moldar os pensamentos e a forma de pensar. Estar em sintonia com a vontade de Deus. E assim como os pensamentos, também as atitudes. Então, o Advento ele vem lembrar para nós que o Senhor Jesus volta. Nós temos que estar preparados para a sua volta. Pode acontecer até terminar o culto. Eu estou fazendo a pregação bem comprida para ver se Jesus volta antes de terminar o culto mesmo, Mas pode ser que nem termine o culto de volta. Tenhamos essa expectativa. E nessa expectativa, vivamos disso que envolve a espera pela volta e o preparo.
Gratidão por aquilo que Jesus fez. Olhar para o passado, o que Ele já fez na nossa vida e ter gratidão. Mas também olhar para o futuro e perguntar o que precisa desenvolver na minha fé. Aonde eu posso amar mais ainda? Aonde eu posso buscar santidade, de viver com a minha vida por inteiro na presença de Deus. Último slide, por favor. Então nós chegamos ao Advento e eu fiz aquela pergunta, e daí? Eu espero que a gente tenha percebido que é necessário, importante a gente refletir sobre o Advento e não só lembrar dele, mas perguntar o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a nossa caminhada como igreja cristã. O Advento ele quer nos auxiliar a não perder o rumo, a gente não perder de vista o que é o último capítulo da nossa história, porque quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. Nós vamos olhar para aquilo que está prometido na volta do Senhor Jesus e que isso nos anime a continuar caminhando com Ele. Que a gente leve junto essas perguntas. Eu ainda aguardo pela volta do Senhor Jesus. Isso é uma coisa que você vai ter que resolver hoje na presença do Senhor. Eu ainda aguardo. Isso é uma expectativa que realmente eu tenho. A gente viu que a gente precisa ter se a gente é cristão. Outra pergunta, que motivos eu tenho para agradecer? Ou até a gente pode dizer, será que eu tenho agradecido realmente por aquilo que Deus já fez na minha vida, na vida da comunidade? Resolva isso também na presença de Deus. Tenho rogado, buscado por desenvolvimento na fé, no amor e na santidade, que são as formas como a gente espera pela volta do Senhor Jesus. Coloque isso diante de Deus e deixe Deus conversar contigo no dia de hoje. Se Ele mostrar que tem algumas coisas que na minha vida e na tua vida não está ok, que a gente já está nessa do mundo, assim, de viver só aqui agora e vai de qualquer jeito, isso Deus nos leva ao arrependimento. Que Ele nos faça confessar isso como um pecado diante dele. Mas ao mesmo tempo, lembre que se essa palavra ela cutuca na gente hoje, ela desaloja a gente, ela deixa a gente inquieto, é porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou também nessa manhã. Ele ainda não veio, mas Ele virá. E a gente ainda pode retomar o rumo que Ele quer que a gente tenha, a rota de vida que Ele quer para nós e para a sua igreja. Ele nos anima a fazer essa verificação, se precisar mudar de rota para estar em sintonia com Ele, que isso também aconteça, e se a gente está na rota certa, que nós continuemos firmes até que Ele venha, e Ele virá. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, por essa boa palavra. Mensagem de advento, tempo de preparação, tempo de gratidão, tempo de renovar a fé, a esperança, o amor, a santidade, tempo também de conversão, de mudança, de transformação a serviço de Deus. Temos um hino aqui previsto, 363, então se verá o Filho do Homem. Esse hino também dentro da pregação da volta de Cristo, na leitura do Evangelho de Lucas, também da menção de Tessalonicenses, que fala da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem escolhido esse ano para esse tempo de advento. 363. A comunidade é convidada a cantar junto, com bastante vigor, ânimo e volume. A gente está aqui na frente mais para a condução, mas especialmente para que a comunidade também possa cantar e louvar a Deus junto nesse tempo de louvor com uma dessas músicas. Ouvir
oração é um pedido que Deus nos guarde pelo seu poder, que Deus nos guarde pelo seu poder, nos conduz. Hino de número 300. Enquanto cantamos o hino 300, também é bem conhecido pela comunidade. Convido para que as pessoas queiram trazer a sua oferta, aqui na cestinha de oferta, aqui na frente temos os dois lados, aqui nesse canto também. Lá no outro canto tem também, não? Também tem no outro canto. Então, como expressão de gratidão a Deus, também temos abordado, nos aproximamos do culto de gratidão, culto de ação de graças, né? Foi feito o convite, né, para o segundo domingo de dezembro. Cantemos então o hino Deus nos guarde pelo seu poder. Amen.